sido terríveis também para o povo. Horrific from the standpoint of the people. Na primeira semana de setembro, chegaram notícias desastrosas da frente de batalha. A Prússia tomara Verdun, uma cidade na estrada para Paris. O inimigo agora estava muito próximo. O medo, tomando conta de Paris, explodiu. Os sem-culottes invadiram as prisões e atacaram ferozmente os prisioneiros. Nenhum traidor permaneceu vivo. Os sem-culottes invadiram as prisões, particularmente aquelas onde eram mantidos os padres, onde estavam os nobres, os prisioneiros políticos, e iniciaram seu próprio julgamento. Foram rápidos e, obviamente, tudo terminou em carnificina. Mulheres eram estupradas brutalmente, padres eram destripados, aristocratas cortados em pedaços. Há uma estimativa de que mais de 1.600 pessoas foram mortas em questão de dias. Quando a notícia do massacre de setembro espalhou-se pela Europa, os inimigos da Revolução estavam a salvo. Do outro lado do canal inglês, o London Times noticiou a Revolução. São esses os direitos do homem? É essa a liberdade da natureza humana? Os tiranos mais selvagens de 4 patas que percorrem a África inexplorada são superiores a esses animais parisienses de 2 patas. A Revolução tomara uma direção inesperada. Até mesmo Robespierre compreendeu que as coisas foram longe demais, que o povo não podia dirigir uma revolução própria. Precisavam de liderança, de uma mão de ferro. E com o poder de suas palavras, o incorruptível surge como aquele que lideraria a revolução. Robespierre, que lutara por uma monarquia constitucional, agora acreditava que não havia mais espaço para o rei. E tomou uma decisão de momento. A França julgaria seu próprio rei. Após a conclusão do veredito, a única questão era a sua única punição. Os moderados girondinos pediam que sua vida fosse poupada, deixando-os isolados na convenção. Os girondinos cristalizaram-se como uma facção na convenção sobre o debate sobre o rei, pois mesmo desejando uma república, não tinham certeza de que o rei devesse morrer. Mas os girondinos foram vencidos pelos jacobinos que queriam sangue. Por que os jacobinos queriam matar o rei? Creio que queriam matá-lo porque, como Robespierre disse brilhantemente, temos que matar o rei para que a revolução viva. Se o rei estiver certo, a revolução estará errada. Em qualquer sistema que tenha existido, só existe uma penalidade para a traição, e esta é a morte. E nesse sentido, se o rei era culpado de trair o país em tempos de guerra, então deveria morrer como traidor. The argument is that he must suffer the death of a traitor. No dia 20 de janeiro de 1793, Luís XVI foi declarado culpado. A sentença foi lida. O rei deve morrer. Naquela noite, ele reuniu-se brevemente com a família. Calmo diante de suas lágrimas, prometeu voltar na manhã seguinte para uma despedida final. Não voltou. Não suportaria a angústia de sua família e não queria enfraquecer-se no caminho para a guilhotina. Pela manhã, uma carroça levou Luís para o cadafalso. E ele historicamente encaminhou-se para a lâmina. Tentou dizer algumas palavras. Espero que minha morte seja para a felicidade de meu povo. Eu vivi para a França e temo que sofrerá com a ira de Deus. Mas os guardas abafaram sua voz com os tambores.
Às 10 horas e 22 minutos da manhã, o homem que fora rei não mais existia. Na prisão do templo, Maria ouviu os tiros de canhão anunciando a morte de seu marido. Desmaiou de desespero. O sangue do rei foi derramado. Os revolucionários eram vitoriosos. Mas os inimigos da revolução logo clamariam uma vitória própria. Seu alvo? O homem que queria ver tantas cabeças rolarem. Jean Paul Marat. A execução de Luís XVI marcou a vitória dos revolucionários. Quando a jovem nação da República Francesa literalmente nascia do sangue. No final de 1792, os radicais jacobinos, acreditando que a jovem revolução corria o perigo de ser sabotada por traidores, incitavam a revolução por meios cada vez mais violentos. Mas os girondinos, representando o povo do campo francês, queriam diminuir a violência por medo de que ela levasse a uma guerra civil. Seu maior opositor, Jean Paul Marat, ataca os girondinos com tiradas cada vez mais furiosas em seu jornal, dando nomes aos que acreditava estar planejando contra a revolução. Marat, que já pedira a execução de 200 pessoas, agora queria 200.000 cabeças. Quando olhamos para o jornalismo de Marat, vemos que ele tem um princípio básico que é ser mais extremista do que qualquer outro e pedindo a morte de pessoas. Em seu jornal, sempre dizia, se ao menos decepasse algumas cabeças, nada aconteceria. E quando as coisas não iam bem, se cortasse mais cabeças, então ficariam bem. Subitamente, o povo de Paris começou a massacrar o povo e Marat é o primeiro a levar o crédito por isso. Mas o movimento radical não foi aceito em toda parte. O povo de fora de Paris estava furioso com a tremenda brutalidade dos jacobinos e pediram o fim do derramamento de sangue. E a mensagem chega à encantadora Charlotte Corday, uma jovem inteligente e determinada do interior. Charlotte Corday era uma pessoa comum da cidade de Caen. Ficou perturbada com a matança que acontecia e considerou, talvez com razão, que Marat era um dos principais responsáveis por aquilo. Ele fora um instrumento do lado radical da revolução. Era conhecido por pedir cabeças. No dia 13 de julho de 1793, Charlotte Corday chegou a Paris. Sabia que o amigo do povo mantinha uma política de portas abertas em sua casa, onde podia ser encontrado a qualquer hora em seus banhos medicinais. Corday usou o pretexto de que tinha uma lista de traidores, pessoas que queriam terminar com a revolução. Marat pediu a lista, prometendo a Corday que os traidores iriam para a guilhotina no dia seguinte. Ela entregou a lista para ele e puxou um estilete, esfaqueando-o no peito. O chamado amigo do povo morreu rapidamente. A voz irada de seu jornal calou-se. Durante o caos da revolução, a culpa era sua, mas isso é o que seus inimigos e os que o temiam diziam. E por esse motivo, entre outros, Charlotte Corday o assassina em 1793.